Fala pessoal, beleza? Então a gente hoje vai fazer esse projeto aqui. É meio que a gente vai refazer o desafio que eu passei para vocês, que era fazer um cartão de visita em uma lista. No desafio estava separado, mas acho legal aqui a gente poder fazer junto e dá para aproveitar isso aqui como um portfólio, né? Então a ideia é a gente fazer esse aqui, projeto aqui hoje. Vou abrir o meu VS Code aqui e aí a gente já começa. Então vamos lá, vamos criar primeiras pastinhas. Primeiro a gente vai separar de um formato novo. Eu acho que fica um pouco mais organizado, um pouco mais correto também. Então, tudo que for relacionado a HTML, a gente coloca dentro de src. Sobre estilo dentro da pasta Styles. E se a gente for colocar alguma imagem ou algo do tipo, a gente coloca dentro de Assets. E aí a gente já começa a estilizar. X.html, style.css. Vou deixar um do lado do outro aqui. E a gente consegue ir enxergando um pouco como que tá ficando de uma forma mais próxima. Deixa eu dar só um zoom aqui. Então vamos lá. Aqui eu acho que a gente pode colocar nosso nome. Então Guilherme. Vou colocar um V aqui só para... E vou rodar esse projeto. Então beleza, já está aqui em cima. Depois a gente pode trocar esse ícone também. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar a margem de todos os elementos. Então aqui a gente tira o margem, 0. Também tira o padding de todos os elementos. Deixa eu só desativar isso aqui. Aí. Beleza, vamos escrever alguma coisa aqui para a gente testar. Se a gente for lá ver, ele ainda não tá. Vocês já adivinharam por quê? Faltou a gente linkar o CSS. E aqui a gente tem que passar o caminho. Então, sempre naquele exercício de pastas, ponto barra é a pasta que eu tô, que é a src. Ou seja, só tem um arquivo. Eu preciso voltar uma, então é ponto barra. Ponto barra styles css. E agora, quando a gente for olhar lá, já tá aqui sem nenhuma margem. Beleza. Feito isso, vamos começar então estilizando o body. Eu vou colocar um tamanho estático. A ideia não é ter scroll, né? Então vou colocar que ele pegue a altura inteira da tela e a largura inteira da tela também. Eu quero colocar uma cor semelhante àquele preto que estava. Então é 092327. Vamos lá ver, beleza. E eu quero também que a cor seja sempre branca. Fechou, perfeito. Vamos também colocar um padding para ele já afastar. Então acho que eu vou colocar 20 pixels para cima e para baixo e 50 pixels para o lado e para o outro. Beleza, ele já encaixou aqui certinho. Outra coisa que eu quero fazer é trocar a fonte. A gente já vai arrumar esse scroll aqui. Então vamos lá em Google Fonts. Vamos escolher alguma fonte aqui. Ó, essa Poppins aqui é interessante. Então vai ter um botão Get Font para vocês. Vocês vão clicar. Get Embed Code. Vocês vão selecionar um Import e copiar esse aqui. Vocês vão vir no seu CSS na primeira linha e colar esse código. E dar um ponto e vírgula no final. Que é para definir onde que acaba essa linha. Feito isso, é bem simples. A gente só copia esse font family aqui e coloca no body. Ou seja, tudo que tiver embaixo do body vai aplicar essa fonte. Então ele já pegou aqui. Beleza, feito isso, vamos continuar. Beleza, vamos resolver esse problema do scroll aqui que a gente está tendo. Então, tem uma propriedade no CSS que chama Box Sizing. Vou mostrar ela para vocês agora. O que ela faz, né? A gente define meio que o tamanho da caixa, assim. Então, a gente está definindo o tamanho que os elementos vão ter por padrão. Pensa assim, pensa numa caixa para você guardar, sei lá, seus brinquedos. Se você medir só o espaço interno da caixa, vai ter um tamanho. Se você medir o espaço interno da caixa
E as paredes já é outro tamanho. Então tem essa diferença. É o que acontece. A gente deu 100% VH ali, só que a gente não está falando para contar com essas paredes, essas bordas que a gente tem. Então eu posso colocar aqui para ele também olhar para as bordas. E agora a gente já perdeu esse scroll. Então isso já está para todos os elementos também. O tamanho já é contando a borda do elemento. Beleza. Vamos lá então. Vamos começar a centralizar essas coisas com o que a gente já está acostumado. Então, display flex, para deixar todo um do lado do outro. A gente vai dar um flex direction column, para as coisas não ficarem uma do lado, mas sim uma embaixo da outra. A gente também vai alinhar as coisas no centro. Vamos lá ver como é que está ficando. E a gente também vai alinhar horizontalmente. E aí já ficou aqui. Show de bola. Acho que para o nosso body é isso. Vamos lá então, para o próximo. Vamos criar nosso cartão de visita aqui. A gente colocou um H1, mas na teoria, naquele projeto que a gente viu, não tem, né? Então a gente pode criar direto um visit card aqui. Então eu vou criar uma div.visitCard, que vai ser o nosso cartão de visita. Vamos lá então. Primeiro de tudo, eu vou salvar uma imagem minha. Vou pegar uma foto de perfil qualquer minha aqui e jogar para aquela pasta. Vocês podem fazer isso com vocês também. Então, ó, peguei uma foto, vou arrastar aquela aqui para o Assets. Beleza. Tendo isso, a gente já pode começar. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é uma img, src, então, // assets, profile png e out, foto de perfil. E a gente pode fazer uma div description, para conter todas as descrições. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar é Guilherme Vieira, que é meu nome, H3, meu cargo, desenvolvedor web. E a gente pode colocar uma descrição aqui também. Por exemplo, eu vou colocar um texto qualquer, mas é algo se referindo a gente, né? Vamos dar uma olhada lá então como que tá ficando. A imagem tá gigante por padrão. Então a gente começa ajustando isso. Então a gente vai fazer ponto visit card. Aqui dentro a gente vai começar. Então a primeira coisa que eu quero é que as coisas fiquem uma do lado da outra. Vamos resolver essa imagem, senão a gente não vai conseguir nunca enxergar nada. Então a gente pode fazer um img. Isso aqui é a mesma coisa que se a gente fizesse ponto visit card img. Só que a gente consegue identificar visualmente falando mais fácil, né? Batendo o olho aqui. Então, a imagem dentro de visit card. Não dá na mesma, mas tem algumas estratégias que eu mostro mais pra frente. Então, a primeira coisa, eu quero que essa imagem tenha 300 pixels de altura. Eu vou colocar um border radius de 12 pixels para ela também. Vamos dar uma olhada. Beleza, ó. Então já ficou um pouco menor. Então vamos voltar aqui para o nosso cartão de visita. Vamos colocar uma cor de fundo para ele também. Eu acho que a gente pode colocar 15, 15, 15, 9E. Se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente consegue ver. Então é esse preto com esse tanto de opacidade. Se a gente for olhar lá, beleza. Vamos também colocar um padding para esse código, esse card. E aí ele já dá uma distância aqui. Show de bola. Outra coisa que a gente faz aqui é usar o column gap. Vou colocar uns 20 pixels para ele afastar a imagem do texto. E eu quero centralizar esses textos no meio também. Então, align item center. Perfeito, já está se adaptando bem melhor. Vamos também só colocar uma borda, por mais que ela não vá aparecer muito. É bem um detalhe mesmo. Solid. A gente pode colocar 3, 3, 3, 3, 3, 3. É um preto bem mais leve. Deixa eu atualizar aqui. Eu escrevi só... Eu coloquei border radius, né? Na verdade é border
E o border radius são 12 pixels. Agora sim, a gente já tem alguma coisa com detalhe a mais. Agora vamos mexer nas descrições. Então depois de fazer a imagem, a gente vem aqui, ponto description. Primeira coisa, eu quero que tudo se alinhe no começo, mas já está por padrão, então a gente não precisa fazer isso. Então dentro de description, a gente vai mexer no H3. O que eu quero? Eu quero que ele tenha um padrão um pouco maior do que o H3 tem por padrão. Ó, vamos dar uma olhada lá em como que ele tá. Deixa eu comentar isso aqui só. Beleza. Se eu fizer 1.5 rem, ele aumenta 0.5 a mais do tamanho padrão dele. Se eu fizesse 2, ele entenderia que é 2 vezes o tamanho padrão dele. Eu vou colocar 1.1, acho um tamanho interessante. E eu vou colocar também um margin bottom para afastar da próxima descrição. Então, beleza, a gente já deu uma afastada aqui. Próxima coisa, vamos trocar um pouco a cor desse P também, deixar ele um pouco mais escuro. Vamos colocar um color, hashtag 9CA3AF, que é um cinza um pouco mais clarinho. Beleza, então nosso card a gente já vê que está tomando forma. Vou ensinar uma coisa nova para vocês. A gente consegue declarar variáveis no nosso código também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, na verdade aqui em cima, eu coloco esses 2 pontos root e aqui eu consigo declarar algumas variáveis. Como que eu declaro uma variável? Primeiro eu coloco o nome dela, então eu vou chamar de primary, por exemplo. Vai ser, acho que um azul claro fica legal, que é aquele que eu usei lá. Então, 38B3FA. E como que eu uso, né, essa variável? Eu venho, por exemplo, eu quero colocar na cor. Eu escrevo var e o nome da variável que eu quero. Então, olha que legal. Agora eu posso colocar isso em vários elementos. E quando eu quiser trocar a cor por algum motivo, o tema, eu não tenho que ir em todos os lugares. Na verdade, eu só vou lá em cima e troco. A gente vai ver isso mais pra frente para vocês verem o tanto de sentido que faz. Eu coloquei um azul porque eu acho que combina com a minha foto. Vocês podem ser criativos aí, dependendo da foto que vocês colocarem, deixar uma coisa que fica de fato bem combinando mesmo. Tá, beleza. Esse card tem um problema, ao meu ver. Ele pode ficar muito grande dependendo do monitor da pessoa. Eu acho que a gente pode limitar o tamanho dele. Então a gente pode vir aqui e colocar uma máxima de largura. 100 pixels não, de 1000 pixels. E aí ele já se ajusta aqui. Então o nosso card está praticamente pronto. Vamos deixar ele responsivo também. Então a gente pode diminuir aqui. Ver que ele até que tá, mas ele quebra, né, na verdade. É bem simples, na verdade. A gente vai vir aqui. Quando ele for mobile, a gente só vai dar um flex direction column. Então vamos lá, como que a gente faz esse mobile, né? A gente coloca um arroba MediaScreen and eu quero que pegue o que eu for escrever aqui dentro quando o máximo de largura for 800 pixels. Vamos testar isso aqui? Então no body eu quero que o background fique vermelho, só pra gente testar, ó. Então, olha lá em cima no canto, 600, 700, passou de 800, volta ao normal. Beleza. Então aqui a gente passa meio que a condição, né, de quando vai entrar aqui. Então o que eu quero quando chegar nesse tamanho? No meu visit card eu quero um flex direction column e eu acho que eu coloquei um column gap nele também, né? Eu quero que ele fique com um row gap, porque agora as coisas não estão mais em colunas. Se a gente olhar, não é mais um do lado da outra, né? Em cima. Então, ó, ele já deu uma afastada. Então, basicamente, a gente já tem um card responsivo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Flex Direction Column. Por algum motivo ele não voltou. Agora ele voltou. Acho que eu não tinha atualizado. Então, nosso card já está responsivo.
Beleza, vamos fazer nossa lista de links ali. Acho que a lista por si só já dá uma bela dica do que a gente vai usar, né? Então vamos lá. A gente vai usar LIs. E eu também quero colocar um A. E esse A, você vai entender, a gente vai esticar ele total. Vou colocar um hashtag GitHub aqui, só para ele não ir para link nenhum enquanto a gente clicar. Então vou escrever GitHub aqui. Vou repetir isso 3 vezes. Vou colocar LinkedIn. Nosso Instagram. Beleza. Vamos começar a estilizar nossa lista aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer na UL. Primeira coisa, list style known para tirar essa bolinha. Vamos mexer no A já também. A gente pode fazer aqui dentro igual a gente já aprendeu. E A. Vamos tirar esse... Primeiro esse traço de baixo que fica. Text decoration known. A gente pode usar também a cor e usar a variável que a gente criou lá em cima. Então var traço primary. Se a gente olhar, beleza. E o que a gente pode fazer aqui no A também? Já vou explicar mais para vocês o que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui para o L. Eu vou dar um margem top nela também, de uns 50 pixels, para não ficar tão colado aqui no meu card. Tá, feito isso, vamos começar a dar tamanho para ela. Então, display flex para alinhar as coisas primeiro. A gente não quer assim, a gente quer um embaixo do outro. E a gente quer também um espaço entre eles. Vou colocar uns 20 pixels. Então, já afastou. Agora a gente pode estilizar LI. Então, ficaria LI. E aqui a gente já começa. Então, o que a gente faz? Vamos colocar uma borda para ela. Então, pixel solid var -primary. Nossa, mas está muito pequeno. Vamos aumentar o tamanho dela também. Então, a gente quer que ele tenha um tamanho de 100% do pai. Como o pai não tem tamanho, ele pega o tamanho do conteúdo atual, igual eu sempre falo para vocês. Por quê? Vamos começar a dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Ó? Dentro da UL, a UL em si já não tem um tamanho grande. Então, na verdade, a gente teria que começar a aumentar ela. E por que ela não está aumentando, né? A gente deu um display flex, a gente fez tudo isso para ela. Outro ponto, a gente pode também... É que ele já está alinhado por padrão no centro, né? Na teoria a gente não precisa. Bom, então a gente pode dar, na verdade, um tamanho para ele ir. Já que a gente vai começar a alinhar os conteúdos dentro dela também e tal. Então vamos lá. Na LI, o que a gente faz? A gente colocou isso. A gente pode colocar também um font size, inclusive. 1.3, ou seja, ele vai aumentar 1.3 o padrão dele. Opa, abriu o programa errado. Pronto, já minimizei ele aqui. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente não deu um tamanho para o L. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, na verdade, é esticar ela 100%. Então, agora ele está pegando 100%. Beleza. Eu achei que as coisas ficaram muito coladas em relação ao LI. O que a gente pode fazer aqui também? Dar um padding nele. Então, a gente pode vir aqui. O padding a gente vai deixar no A. Vou explicar para vocês agora. Ó. Esse A está dentro do LI, então a gente pode deixar ele aqui. Vamos dar um background color red para a gente enxergar ele. Olha o que está acontecendo. O LI, que é o pai dele, está pegando tudo. Mas o A não está esticando, porque ele não tem um tamanho. Então a gente tem que fazer ele pegar totalmente o tamanho do pai. Quer dar um width de 100% para ele. E a gente tem que falar que é um display flex também. E agora a gente só começa a alinhar as coisas. Então a primeira coisa é um text align center. Text align center não, desculpa. Align item center. E um justify content center também. E aí ele já alinhou. Vamos tirar esse vermelho para começar a ver.
se a gente passa o mouse em cima, a gente já vê que o A está ocupando toda a linha. Agora a gente pode vir aqui e colocar um padding no A também. Vamos colocar, acho que 20 pixels faz sentido. Ó, já ficou um tamanho legal. E vamos colocar uma borda no nosso LI também, que é o pai, né? Então é quem está aparecendo. Então border radius 4 pixels. Já dá uma borda. Já dá uma impressão um pouco mais legal, né? Eu acho que a gente pode fazer isso no nosso card também. Padronizar. É interessante sempre a gente ter esse tipo de padronização. A gente pode colocar 4 aqui. E aí segue esse mesmo padrão. Para a gente não ter que ficar alterando toda hora, a gente pode vir aqui também, border 4 pixels. E todo lugar que estiver usando esse 4 pixels, a gente escreve var, traço, border. Agora, se a gente quiser alterar o padrão, a gente vem, faltou um ponto e vírgula. Se a gente quiser alterar nosso padrão de tudo, a gente vem aqui, aumenta de tudo. E assim fica bem mais fácil para trabalhar. Então, beleza. A gente já construiu aqui. Eu acho que não combina esse botão na tela inteira. Porque pensa se for um monitor ultrawide, o botão vai ficar imenso. Então, da mesma forma que a gente limitou o tamanho do nosso card, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. E assim eles ficam sempre do mesmo tamanho. A única coisa que faltou aqui, na verdade, é alinhar os itens da LI, porque a gente deu um display flex, mas a gente não falou, né, para ele alinhar as coisas no centro. Então, olha que legal. A gente já tem um card nosso totalmente responsivo. Agora é a hora dos detalhes, da gente começar a estilizar isso e tal. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Vamos começar a criar uma... Eu acho legal, a gente poderia colocar o tema de cada rede social, ou sistema tal, quando a gente passar o hover como fundo. Então, por exemplo, do GitHub a gente pode deixar aquele preto com as bordas e a letra branca, o LinkedIn azul e branco, o Instagram com várias cores. Então vamos começar a fazer isso. A gente vai vir aqui, class, GitHub, vou copiar essa classe e colar nos outros. LinkedIn e Instagram. Beleza, vamos começar a estilizar aqui então. Primeira coisa que eu quero é no ponto LinkedIn hover, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que o background dele fique a cor do LinkedIn, que no caso é 0A66C2. E eu quero que a cor dele fique branca. Ele não é por padrão, né? Então vamos dar uma olhada lá. Ó, no LinkedIn já funcionou. Só a cor que ele não pegou. O que que a gente faz, né? A cor a gente colocou no A. Mas a gente pode passar para o LI que também vai aplicar. Como isso está no LI, aqui a gente coloca... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Desculpa, a cor a gente mantém aqui na verdade. E o LinkedIn, quando a gente passar o mouse, ele teria que ficar com a cor branca. Ele não está trocando, né? Por quê? Vamos entender. Chururu, chururu. A cor está no A. Ah, esse A ele está aplicando para dentro. Eu acho que na verdade o problema é esse. Se a gente colocar ele aqui fora, não também. Vamos voltar do jeito que estava. Vamos dar uma verificada. Toda hora vem pra cá. Beleza, tem uma estratégia que a gente pode seguir aqui, que é como? A gente quer que quando eu passe o mouse em cima, o A, se a gente olhar, ó, o A dentro do hover, a gente quer que na verdade ele fique com a cor branca. Então, se a gente salvar,
Deixa eu só desativar uma coisa aqui. Então, ó, agora ele já tá a cor do LinkedIn. Perfeito. Vamos fazer isso também para o nosso GitHub. Deixa eu fechar aqui. A gente pode até copiar, na verdade. GitHub, over. Como que ele seria, né? Ele seria um preto, um pouco mais clarinho. E a cor sendo branca também. Então, se a gente olhar, o GitHub já tá a cor do GitHub, do LinkedIn. Falta do Instagram. O Instagram, como ele tem várias cores, a gente vai usar uma estratégia. Como que dá para fazer? A gente tem uma opção que chama os linear gradientes. O que ele faz? O CSS entende ele como um background image, mas para que ele serve, né? A gente consegue fazer um gradiente entre várias cores, que é o que a gente vai usar agora. Então eu salvei aqui já, né, as cores do LinkedIn. E eu vou colar aqui para vocês. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que pro Instagram. Instagram. Aqui a gente vai trocar para image. E como que funciona, né? A gente escreve linear gradiente. A gente fala, na verdade, de que lado que ele vai começar, se é cima, baixo, direita, esquerda. Então, vou colocar um to right, vírgula, e aí eu já posso começar a passar as cores. Então, vou passar essas cores aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, que é amarelo, rosa, azul, até chegar na cor do Instagram mesmo. E agora é o que está acontecendo. Então, a gente já tem esse visual. Ficou uma animação muito seca. Eu acho que a gente pode colocar um transition também entre cada um. Então, vou colocar aqui um transition. Vou colocar que pegue em demorar 0,3 segundos. All, easy out, para ele acontecer assim quando ele começar, assim, depois que ele terminar. Vou colocar aqui no GitHub também. E aqui no Instagram. Então, se a gente for olhar lá agora, ele tem uma animação. O do Instagram ele acaba não pegando porque é uma imagem, né? Então ele não está adaptando as cores, na verdade. Mas a gente já tem esse efeito bem legal. Então tá aqui. A gente desenvolveu um card junto de a gente desenvolveu um cartão de visita junto já meio que com nossos links, né, para as pessoas nos acharem. E vamos deixar bem legal, vamos olhar um recurso novo aqui, que são as animações. Novo para vocês, mas é bem antigo no CSS. Então como que funciona uma animação, né? Animação, pensa que é uma troca de estados. Ela trabalha é igual vídeo. Os vídeos são feitos como? Do que é feito um vídeo? De várias fotos em sequência. As animações trabalham nesse sentido, trabalham com keyframes. Então a gente consegue decidir de 0 a 100 em que porcentagem que eu quero que tenha essa mudança. Por exemplo, eu quero que quando comece tenha a fonte do tamanho de 10 pixels. Do 10 ao 20, eu quero que fique 20. Do 20 ao 100, eu quero que fique 50. E aí eu determino o tempo que vai levar a minha animação. Então, 2 segundos. Então, 10% desses 2 segundos vão demorar esse tempo, entendeu? A gente acaba fazendo essa continha. Então vamos criar nossa primeira aqui. Tem uma forma bem mais simplificada, ó, a gente escreve @keyframes, dá um nome para nossa animação. Eu vou colocar um slide. Eu quero que nosso card meio que dê um efeito de aparecer pro lado assim que ele inicia. Então, ó, a gente pode falar como ele começa e para onde ele vai. Então, o que que eu quero? Um opacity 0, que ele fique com opacity 1 a princípio. Então vamos lá no nosso card. E como que eu uso essa animação que eu criei? Vou colocar aqui embaixo. É um animation. Eu falo o nome da minha animação, quanto tempo ela vai demorar. E tem uma opção que é esse forwards aqui. O que que ele faz, né? Ele ele deixa o elemento da forma que acaba lá. Que a gente termina a nossa animação. Então toda vez que eu dou um F5, ó, a gente tem essa animação de fade, né? Que a gente fala. Mas beleza. Só que eu quero que ele venha do lado também. Então eu vou usar o transform, o translate x, e eu vou colocar menos 200% aqui. Eu acho que é até muito. Ou seja, eu quero que ele inicie com 200% para minha esquerda. Menos, né, no caso. E eu quero que ele termine com 0. Então se a gente for olhar lá quando eu rodar uma animação,
meu card devagarzinho já vem. Beleza, já ficou um efeito legal. Vamos fazer um efeito também para os nossos links, né? Então a gente pode fazer aqui também um fade. Mesma coisa, um from to. E a gente só passa esse opacity aqui, na verdade. Lá em cima a gente vem agora nas nossas LIs. A mesma coisa, animation, fade, 1 segundo, forwards. Ó, ele já começa meio que acendendo. Só que eu não gostei, tem muita coisa ao mesmo tempo. Então eu posso dar um delay. Eu quero que ela espere exatamente o tempo que eu passei aqui em cima. Ou seja, só vai iniciar essa quando eu terminar a outra. E aí a gente vai configurar isso agora. Qual que é o ponto, né? Aqui eu tô falando já para ele fazer o quê? Ficar com o opacity 1 assim que ele começar, assim que ele terminar a minha animação. Então aqui eu posso falar também que por padrão eu quero que ele seja 0. E assim que ele executar a minha animação, ele já fica no 1. Então aqui a gente já tem uma tela bem mais bonita, bem mais interativa. Fechou, pessoal? Foi isso de hoje. Qualquer dúvida, manda ali no nosso grupo no Discord, a gente vai conversando. E tentem fazer também, façam alguma coisa nesse sentido, e assim vocês já conseguem meio que ter um. Eu gosto de usar o exemplo do Linktree, né? A gente já consegue ligar isso no seu LinkedIn, no seu GitHub, no seu Instagram. As pessoas já conseguem ter acesso às suas redes e tal com base nisso, que é uma bela de uma apresentação, né? É simples, mas muito bem feita. E adaptem para a cor para a foto de vocês, enfim, usem a criatividade aí. Mas é isso, pessoal. Valeu.